Educa TV apresenta Educa Acontece. Olá, Campinas! Mais uma edição do Educa Acontece no ar. E você que é de alguma cidade daqui da nossa região metropolitana, receba também meus cumprimentos. Como é bom contar com a sua audiência. Eu sou a Natália Henrique e vejo os destaques de hoje. Educação antirracista. Educadores da Rede Municipal de Campinas participam de formação e fazem visita guiada ao Museu Afro-Brasil em São Paulo. Seminário organizado pelo projeto Bem Me Quero discute com servidores municipais questões envolvendo violência de gênero e racismo. Primavera chega e com essa nova estação o calorão deve permanecer com temperaturas batendo a casa dos 39 graus. E mais, CEPAT oferece quase 900 vagas de trabalho. Não saia daí, porque o Educa Acontece só está começando. A gente começa o Educa Acontece de hoje abordando com você aí de casa um tema bastante importante para todos nós: a educação antirracista. Ações de conscientização são fundamentais para a formação de uma sociedade com valores de igualdade e de equidade. Durante o ano letivo de 2024, os alunos participam de várias atividades educativas a respeito do tema. Já os gestores das escolas e da rede de ensino passaram por diversas formações. Uma delas é a visita guiada ao Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo. Veja na reportagem de Viviane Marim. Antes de viajarem para o Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, em São Paulo, os servidores da educação participaram de um encontro formativo com educadores do MAB. Essa visita preparatória proporcionou uma troca de conhecimentos e experiências, enriquecendo a jornada educativa. Nós preparamos uma programação que pensasse tanto uma parte mais teórica de conversa com os profissionais, mas também uma parte mais prática na parte da tarde, com temas que envolvem a reflexão de educação antirracismo, mas também pensando metodologias para a aplicabilidade disso, já que já faz um tempo que é uma legislação no terreno federal, né, em âmbito nacional, mas ainda tem muitas dificuldades para aplicabilidade, pensar em metodologias ou mesmo em práticas que sejam efetivas. Então, a ideia é pensar conjuntamente em como isso pode se tornar prática, tanto em espaços como o museu, como em espaços mais formais, como a sala de aula. Não é possível desenvolver uma educação das relações étnico-raciais sem uma formação histórica. Então, para a gente conseguir alcançar esse desafio, que é tornar a cultura negra como um eixo central do currículo, é preciso que a gente tenha como suporte a história. Então, a história da educação da população negra, a história e a cultura negra como um elemento central para a gente pensar todas as atividades da rede municipal. Eu estive mais de uma vez no Museu Afro, tive a oportunidade de alcançar as religiões de matriz africana, a cultura, a importância das mulheres negras nesse processo. Então, o museu lindo, fazendo essa ponte com a educação, é sem sombra de dúvida muito mais do que um privilégio, é a conexão direta com a história. Este espaço único e valioso desempenha um papel fundamental na promoção da educação antirracista, tema central determinado pela Secretaria de Educação de Campinas para este ano. A gente está com essa proposta antirracista em todas as escolas da rede. Não é uma proposta momentânea, é uma proposta que veio para ficar. E a gente busca sempre ampliação de repertório para que a gente tenha um conteúdo para poder fazer uma abordagem antirracista na escola, né? Porque não bastam apenas atividades, mas que a gente articule aquilo que está na teoria já, né? Já tem bastante literatura a respeito com a prática. Nós não estamos começando nada novo, né? A educação antirracista na secretaria tem um percurso bastante já longevo por meio do MIPID, né? Que é um programa que trata dessas relações étnico-raciais. Esse ano específico nós estamos potencializando essas ações todas. Então nada melhor do que nós podermos oferecer para as equipes gestoras, para os profissionais da secretaria,
nesse momento, supervisores, coordenadores pedagógicos e as equipes gestoras, um momento em que eles possam conhecer os equipamentos que trabalham sobre. E o museu é um belíssimo equipamento público. Com uma área de 11 mil metros quadrados, o Museu Afro-Brasil Manuel Araújo abriga um acervo de 8 mil obras que revelam e celebram aspectos das culturas africanas e afro-brasileira. Toda a coleção do museu ela vai ampliar a nossa percepção sobre a diversidade do continente africano. Então, nós temos aqui uma rica coleção de máscaras e de esculturas para tratar de diferentes povos e nações do continente africano, África Ocidental, como por exemplo o povo Yorubá, os tecidos Kente, dos Ashanti, portas Senufo, além de artistas contemporâneos de diversos países. O Benin é um desses países, além de Senegal, Angola e Moçambique. E justamente tratando a nossa formação brasileira. Então a gente vai ter tanto representações artísticas do sul do país, quanto artistas daqui de São Paulo, de Minas, do Nordeste também. O projeto MAB Ocupa, desenvolvido pelo museu, possibilitou essa parceria com a equipe de Campinas. Um projeto que leva o acervo e as discussões pertinentes ao Museu Afro-Brasil Manuel Araújo para instituições parceiras. Ele tem um sentido multiplicador, que é com que esses profissionais possam reproduzir em sala de aula uma discussão antirracismo com mais referências, com mais abordagens na questão estética, nas discussões sobre as relações étnico-raciais que vão permeando o nosso país. A partir do que ele está ensinando, a gente se remete mesmo à história e vivencia na prática o conhecimento e tentar levar isso para a escola, que também é um desafio. Eu acho que a prefeitura vem ajudando, né, trazendo essas informações para a gente, e depois a gente vai multiplicar lá na escola como isso vai vivenciar no chão da escola, como que a gente vai trabalhar isso com as crianças de uma forma significativa para elas e para todos nós. O movimento todo é muito enriquecedor, né? Quando eles foram até lá, eles trouxeram algumas informações para a gente, para entender como é que o museu é composto, e aí vir pessoalmente aqui e conseguir olhar para essas obras, de fato faz com que, né, a nossa visão se amplie muito. Então, com a mediação, ele vai trazendo a história tanto do museu quanto das obras, e a presença negra, né, na nossa cultura, na nossa história, o quanto isso não tem a visibilidade real, né? E aqui a gente vê isso e consegue ter elementos, inclusive para levar para a escola, para trabalhar com o coletivo lá. E quem sabe futuramente trazer os profissionais também para cá, para conhecerem o espaço e ampliar ainda mais o debate que a gente já faz no cotidiano. Uma palestra organizada pela Escola de Governo daqui da Prefeitura de Campinas debateu com os servidores a importância das cotas raciais em concursos públicos. A nossa cidade é uma das poucas do interior paulista que mantém cotas destinadas a pessoas negras. Em seu discurso, Alessandra Devulski, cofundadora e diretora do Instituto Luiz Gama e ativista em direitos humanos, abordou temas como racismo, colorismo e cotas raciais em concursos públicos. O evento, que faz parte do Programa de Desenvolvimento de Lideranças Negras na Gestão, promoveu discussões sobre racismo e foi apresentado por Elaine Jocelaine, secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, que destacou o programa de cotas para pessoas pretas e pardas, instituído em Campinas em 2019. Os servidores presentes tiveram a oportunidade de refletir e debater sobre a importância das cotas raciais e o papel das bancas de heteroidentificação, que devem considerar as características específicas do racismo no Brasil, focando no fenótipo do indivíduo em vez de sua origem. O objetivo do evento foi demonstrar como a discriminação e o preconceito racial se manifestam não apenas de forma explícita, mas também por meio de ações e estratégias sutis e dissimuladas, o que dificulta sua identificação e combate, de acordo com os organizadores.
O assunto agora é sobre clima. A primavera chega e com ela o calorão deve permanecer não só aqui em Campinas, mas também em toda a região metropolitana. Veja mais detalhes no quadro Previsão do Tempo. O calor deve persistir em Campinas nos próximos dias. A previsão é que a temperatura fique na casa dos 32 graus. Em alguns dias, a sensação térmica chega a 39 graus. Já a temperatura mínima fica em torno dos 22 graus. A novidade para a semana é a previsão de chuva. O índice da umidade relativa do ar sobe para 30%, mas continua abaixo do preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que determina 50%. A fase da lua nos próximos dias será cheia. O sol nasce por volta das 5h50 da manhã e se põe por volta das 6 horas da noite. Vamos dar uma paradinha agora no Educa Acontece e logo após o intervalo você confere uma reportagem sobre violência de gênero e racismo. E trago também as mais de 900 vagas de emprego abertas pelo CEPAT. Não saia daí, eu volto já já. Educa Acontece. Mundo HQ TV. Histórias por trás dos gibis. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. Estamos de volta com o nosso Jornal Educativo. E já lembro que você de casa também pode ajudar a fazer o Educa Acontece e também a nossa programação. Quer saber mais sobre algum assunto, curiosidade? É só mandar uma mensagem pra gente que a nossa produção vai atrás. Agora você vai ver como foi o seminário que teve como tema a violência de gênero e o racismo. Foram 2 dias de evento que promoveram toda a discussão por meio da música e literatura. Acorde e peça a Deus toda manhã, um belo dia, que nada tire o brilho que ilumina o teu olhar, que o amor bata na porta e logo possa entrar, que a dor não tenha tempo pra chegar. Foi ao som de músicas da MPB sobre empoderamento feminino que teve início o seminário Conhecer a História é Preciso, Prevenção à Violência de Gênero e ao Racismo. E eu acho de grande importância a música nesse meio, também com esse tema que me representa tanto. A arte ela tem essa força gigantesca, né? E eu sou músico, eu acredito muito na força da mensagem, e a mensagem principalmente com acordes, melodias, né? Enfim, isso é mais fácil de entrar no coração das pessoas. O repertório do show da cantora Deia Silva e do violonista e arranjador Eric Furlan teve composições da escritora e letrista campineira Valéria Pisauro. Pois é, a arte é necessária, né? A arte é resistência, a arte é demarcação de espaço. Então, eu acredito que a arte determina o futuro, inclusive, do seu povo, da população, da sociedade, tá? Trazendo o quê? O passado, transformando o presente e fazendo um futuro mais justo, mais igualitário, mais feliz. E é justamente por saber desse poder transformador que o projeto Bem Me Quero colocou a arte no centro da programação do seminário Conhecer a História é Preciso. Então, nós acreditamos que introduzir a cultura, introduzir a música, introduzir a arte, introduzir atividades físicas, né, com a intencionalidade, né, de refletir sobre essa temática, pode nos auxiliar, né, nesse objetivo, a alcançar esse objetivo que é a conscientização, né, de que é preciso mudar, que é preciso uma outra postura, que é preciso desenvolver a tolerância, a empatia,
e para combater, né, todas essas formas de preconceito, esse discurso de ódio que está presente no cotidiano. Como parte da discussão sobre prevenção à violência de gênero e ao racismo, o evento contou com palestra da doutora em ciências Cândida Costa. E para falar de violência contra a mulher negra, a gente precisa tratar do racismo. E esse racismo começou quando nós chegamos aqui, a partir da travessia. Então, o que a gente procura hoje entender é por que são tão altos e alarmantes os índices de violência contra meninas, mulheres, mães negras e essa dificuldade também em ocupar espaços. Então, a gente percebe que se a gente não fizer esse reconhecimento, abraçar a nossa ancestralidade, talvez a gente não consiga diminuir esses números. Nos 2 dias de encontro do seminário, o público pôde observar uma exposição de banners das escolas da Rede Municipal de Ensino de Campinas sobre a prevenção à violência de gênero e ao racismo. Isso vamos falar que hoje em dia é muito importante, né? Porque ainda existe racismo, vamos falar, em todos os lugares. No trabalho mesmo acontece isso e eu acho isso muito importante ainda ter na escola, na verdade, sempre. Eu acho que é imprescindível, né? Na verdade, a gente está aqui, isso é só o resultado de muita coisa que já é feita na escola, na GENI, como em muitas escolas de EJA, a gente trabalha temas constantes sobre desigualdade de gênero, racismo, porque enquanto ainda acontecer algum tipo de desigualdade, a gente precisa tratar e falar insistentemente a respeito, e trazer os alunos aqui é mais um momento de perceber que não é algo que é tratado só pontualmente na escola, mas na rede como um todo. Um dos projetos da rede é o Clube da Lua, desenvolvido na Escola Maria Pavanaty Fávaro. As meninas do 6º ao 9º ano, que fazem parte do clube, apresentaram um manifesto chamado Meu Corpo é Meu. Dentro de mim, cicatriz, pele de todas as cores, vozes em vários tons. Chiquinha Gonzaga, Nara Elis, dentro de mim, despidas. O Clube da Lua é orientado pela professora Karina Vieira, de língua portuguesa. Os encontros, eles têm uma metodologia de roda de conversa, de partilhar as questões da sua vida, e aos poucos vou trazendo para elas questões relacionadas a gênero. Falamos bastante sobre desigualdade de gênero, sobre machismo. Elas compartilham do dia a dia, dos desafios na escola, e vamos tematizando esses temas através de rodas de conversa. E também usamos metodologias ativas, atividades práticas. Nós produzimos bottoms, nós fazemos pulseiras, nós pintamos. Outro projeto que fez parte do seminário é o hashtag Papo de Menina, da escola Padre Leão Valéry. Bom, eu acho muito importante o Papo de Menina ele existir, porque lá a gente aprende muitas coisas que a gente vai levar para a vida, não vão só ser coisas que a gente está aprendendo na escola, vão ser coisas que a gente vai levar para o resto da vida. O Papo de Menina é um lugar muito importante para quem estuda ali, para a gente conseguir se abrir, porque agora na adolescência é um pouco difícil a gente conseguir se abrir com os familiares e tal, e eu acho muito importante. Também porque a professora ensina a gente a combater esse tipo de violência que acaba ocorrendo na escola. O hashtag Papo de Menina nasceu da própria demanda das meninas. Elas não eram ouvidas, né? E daquelas inquietações do adolescer, elas ficavam muito inquietas, perturbadas, e não tinha espaço nem nas famílias, nem na vida social para falar dos problemas delas. Então elas buscavam na escola um momento de escuta, e elas iniciaram esse processo com uma professora em 2017, e buscando falar dos problemas delas, de ajudar umas às outras para que elas pudessem se fortalecer, né, e combater aí bullying, preconceito, racismo. No segundo dia de evento, aconteceu a atividade educativa e cultural A Música e a Literatura Mudando a História, por um outro presente futuro. E aí, a cantora e compositora Marília Correa soltou a voz e animou a turma. Som de gueto, esse é um som de preto, esse é um som de gueto. Joga lá em cima que é do gueto. Esse é um som de gueto. Do gueto, do gueto, do gueto, do gueto. Eu acredito na arte como
ferramenta de educação, porque eu acho que a arte e a educação eles caminham juntos, né? E através da arte que eu pude trazer muitas informações para minha vida. Então, assim, sempre fiquei na escola o dia inteiro, e quando eu comecei a ter acesso a mais informações, pegar o violão, isso me fez pesquisar sobre diversas coisas. Então, hoje, conseguindo unir essa linguagem da música, junto com a educação, trazendo consciência, referência e possibilidades, eu acho que é um ingrediente perfeito para a gente conseguir conscientizar esses jovens todos, né? Então, acho que já começa dessa base, desde pequenininho, para quando a gente crescer, se tornar adultos conscientes, né? Entender o lugar de cada coisa e respeitando tudo da melhor forma possível. Então, a arte e a educação caminham de mãos dadas. Depois da Marília, foi a vez da Jennifer encantar os estudantes com contação de histórias de mulheres negras. A educação antirracista nas escolas, elas são muito importantes. E na escola tem uma falta, né? Porque não conta a nossa história de fato, como foi, né? É contada por pessoas que não viveram, né? Que tem uma outra visão da nossa própria história. Então, acho que estar aqui contando a história dessas mulheres, e a maioria são mulheres negras vivas, né? Então, acho que isso conta muito para a história. Então, eles terem uma referência de pessoas vivas e mulheres, porque a gente costuma estudar autores que já se foram, né? Que não tem muito a ver com a gente. Então, eu acho que é muito importante trazer a temática do antirracismo e com mulheres vivas. A educação antirracista, discutida no seminário, também é o tema que está sendo abordado nas escolas municipais nesse ano. Eu acho, muito importante, porque tem muita gente que sofre racismo, sabe? Uma vez eu também já sofri, sabe? Só porque uma vez eu estava brincando de esconde-esconde, sabe? Como passa aqueles caminhões de frutas, sabe? Essas coisas. Só porque eu estava atrás, o moço achou que eu ia roubar as frutas, coisas. Me xingou, falando um monte de coisa pra mim, sabe? Eu fiquei bem triste com isso. Muito triste essa situação, né? Que ficam fazendo por aí pelo mundo, sabe? Também o machismo também, né? Às vezes fazem muito também. Na escola, muito ruim também. Já sofri uma vez, já me chamavam de macaco uma vez, sabe? Muito ruim. Eu acredito, né? Que nós trazermos esse diálogo, né? A partir desse seminário, oportunizar, né? Que as nossas adolescentes, os nossos jovens e adultos, né, que os estudantes da nossa rede tenham a oportunidade de ver as diferentes manifestações da arte, né, por meio do teatro, por meio da música, e essa arte expressada por pessoas negras traz um novo olhar, né, e provoca as pessoas entenderem de que há uma outra história que não é contada, né? Eu acho que a gente vive muito, né, o que a Chimamanda diz de história única. E a arte, ela não é única, né? A arte também permeia a cultura negra e isso precisa aparecer. Mais uma creche começou a funcionar em Campinas. A unidade fica no Residencial Cosmos e atende cerca de 150 crianças. Confira esta e outras notícias no Radar Educa Acontece. O prédio colorido e a casinha de boneca do Centro de Educação Infantil Vereador Ciro Teixeira de Souza, no Residencial Cosmos, chamaram a atenção dos pequenos. Com idades de 0 a 5 anos, as crianças já deram início à rotina escolar na nova creche que foi entregue à população em junho deste ano. A organização Sociedade Civil IGEV é quem assume a unidade que integra o programa Espaço do Amanhã. A linha alimentadora 137 Vida Nova Ouro Verde Semi-Expressa está com novos horários de operação. Do terminal Vida Nova, a primeira partida passa a ser às 4h50 da madrugada e a última às 11h40 da noite. Do terminal Ouro Verde, a linha circulará entre 5h10 da madrugada e meia-noite. Os intervalos passam de 30 para 40 minutos. A mudança acontece porque a linha circula em um trecho onde ocorrem obras de finalização dos terminais Vida Nova e Ouro Verde. Quem usa o transporte público pode utilizar aplicativos como Citamove, Movit, Kim ou Bus2, que informam onde embarcar, desembarcar e que ônibus municipais utilizar.
Também é possível consultar as previsões de chegada dos ônibus em tempo real, selecionando os pontos no mapa. A Indec começou a retirada dos guarda-chuvas da Avenida 13 de Maio. Já foram removidos 120. A instalação da nova cobertura começa nos próximos dias. A decoração será uma tela de sombreador personalizada com desenhos de andorinhas feitos com silkscreen. Esse material bloqueia 90% dos raios ultravioleta e reduz em 50% a temperatura do ambiente. Os sombrites serão instalados em 6 quarteirões, a partir do trecho atrás da Catedral até próximo à Estação Cultura. Além de renovar a decoração, o projeto colabora com a requalificação do centro. O recado agora é para você que está à procura de emprego em Campinas e região. O CEPAT está com quase 900 vagas. Isso mesmo, 900 vagas disponíveis. E claro que a gente selecionou algumas. Dá só uma olhada. Para ajudante de obras, há 20 vagas. Podem se candidatar moradores de Campinas, Hortolândia e Sumaré. Não é preciso ter experiência. Os contratados vão ser responsáveis por prestar suporte em tarefas simples em obras como limpeza das vias, demolição de estruturas, transporte ou misturas de materiais, alinhamento de cones e montagem e desmontagem de armações. O salário é de R$ 1.977. Para a região do Alphaville e Dom Pedro, são 45 vagas para assistente de vendas. O contratado fará a separação e coleta de produtos da área de vendas, empacotamento de produtos, entre outras atividades da função. Não é preciso ter experiência, apenas ensino médio completo. A remuneração é de R$ 1.880. Tem ainda 100 oportunidades para moradores de Campinas, Sumaré e Hortolândia. O cargo é auxiliar de linha de produção. Entre as funções, a pessoa vai cuidar do processo de montagem, remontagem, testes e embalagem de telefones celulares e produtos eletrônicos similares. O local de trabalho é Jundiaí. A empresa oferece transporte fretado. O salário é de R$ 2.382 e não precisa ter experiência. Além dessas vagas, há várias outras. No site do CEPAT, nesse endereço que está aparecendo no seu vídeo, você encontra os detalhes. O Educa Acontece fica por aqui. A gente se vê às 7 e às 11 da manhã e às 7 horas da noite. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Você fica agora com imagens do desfile de 7 de setembro. Mais de 20 mil pessoas se reuniram na Avenida Francisco Glicério. Participaram do desfile integrantes do Exército, da Escola de Cadetes, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal, além de representantes de escolas de Campinas. O Lar dos Velhinhos, escoteiros, patrulheiros e delegações de outros países também estiveram presentes. Continue acompanhando a nossa programação. Ainda tem muito conteúdo educativo por aqui. Tchau! Educa TV apresentou Educa Acontece. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.